Analistas financeiros consultados pelo Banco Central reduziram as projeções para a inflação e para o câmbio no final de 2023. Os dados são do relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. Na comparação com o último relatório, o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 4,51% para 4,49%. A projeção do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, não teve alteração e deve encerrar o ano em 2,92%. Em relação ao dólar, as estimativas para o câmbio registraram queda, passando de R$ 4,95 para R$ 4,93. E a projeção para a Selic, taxa básica de juros, segue estável em 11,75%. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão com perda de 0,49% aos 130.197 pontos, um dia após atingir o maior patamar da história. Apesar do desempenho negativo do dia, no saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou alta de 2,44%, o maior salto desde o período encerrado em meados de novembro. O dólar comercial fechou o dia com um avanço de 0,46%, negociado a R$ 4,93. No balanço semanal, a moeda norte-americana somou ganhos de 0,18% frente ao real. O clima de otimismo dos últimos dias foi esvaziado na última sexta-feira, após comentários do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que rejeitou as crescentes expectativas em relação a cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Na quarta, o Fed manteve as taxas de juros entre 5,25% e 5,5%. No Brasil, o corte de meio ponto percentual na Selic, que passou para 11,75% ao ano, aumentou a possibilidade de novas reduções na taxa de juros em 2024. Vamos ver agora como está a cotação do dólar no nosso telão aqui do Mercado e Companhia. Dólar comercial R$ 4,93, com um pequeno recuo de 0,01%. Temos também aqui o Ibovespa, comercializado aos 130.888 pontos, com elevação de 0,53%. E faltam apenas 2 semanas para o fim do ano. Considerando os diversos desafios com o clima e a questão cambial, qual será a projeção para o mercado de grãos em 2024, principalmente no que diz respeito à rentabilidade do produtor? Então vamos perguntar para ele, o nosso comentarista Miguel Daoud, que já aparece aqui. Tem muita coisa, né, Daoud, que só vai ser definida nesta safra 23, né, 24, depois do retorno da chuva que está prevista para essa semana. E daqui a pouco a gente vai falar isso com o Arthur, que já está sentadinho lá esperando para entrar. Eu quero que você me fale uma coisa. Você acha que vai dar, Daoud, para reverter todos os atrasos que tivemos com o El Niño? Mesmo com os desafios, você acha que dá para a gente ter uma safra recorde? Porque o que eu vejo todo ano é que, independente dos desafios climáticos, se vem mais chuva, menos chuva, o produtor rural se supera e traz uma safra recorde aí, garantindo alta produtividade. O que você acha, Daoud? Vai dar tempo ou não vai? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, não tenha dúvida que o cenário é incerto, né? Mas eu diria que as possibilidades elas estão mais para positivas do que para negativas, né? Você sabe, Priscila, que eu tenho conversado muito com o nosso grande Arthur, esse meteorologista que tem uma competência extrema, exatamente para saber o futuro. Eu sempre digo para ele, Arthur, o presente está aí, todo mundo sabe, mas o que vai acontecer com o futuro? Aí ele fala, mas por quê? Porque o agronegócio, a agricultura, ela tem uma equação que tem variáveis que nós não conhecemos. Por exemplo, você falou agora há pouco, previsão do Banco Central, dos analistas, queda do dólar. O dólar está com uma tendência de queda. Provavelmente a gente deve ter quedas mais fortes, até corre o risco aí de termos uma doença, a doença holandesa, que é que quando a moeda se valoriza demais por pura exportação de commodities. Nós temos a questão da taxa de juros. Você mesmo colocou que a taxa de juros nos Estados Unidos talvez não caia tão rapidamente, né? Agora, com relação ao clima, eu acho que o Arthur pode explicar melhor o que acontece. O El Niño ele já está dando sinais de desaquecimento. Quer dizer, o Oceano Pacífico já pode começar
ter um esfriamento. É evidente que isso não é rápido, isso leva um certo tempo, né? Mas, provavelmente, né, se isso acontecer, e segundo o Arthur, a probabilidade estatística das análises que são feitas por toda a meteorologia é de 80%. Se isso acontecer, a gente pode sim ter uma super safra de milho, né? A safra da soja, a gente tem aí algumas dúvidas, né, que depois eu preciso que o Arthur esclareça melhor para nós. Então, a questão do clima, o fenômeno El Niño, ele está se revertendo. Qual é a posição? No período mais um pouco à frente, ele vai se estabilizar. Dependendo do que possa acontecer com, né, toda essa conjuntura climática, nós podemos voltar a ter o Laninha ou voltar a ter o El Niño. Então, há algumas incertezas, mas a agricultura hoje ela tem mecanismos e dispositivos que acabam dando ao produtor, né, certas condições. Agora, o que é importante nesse momento é o produtor saber disso, né? Para onde vai o câmbio, para onde vai os juros, né? Às vezes fala, mas vai faltar milho. Não sei. Quando eu olho o mercado futuro, tanto da soja quanto do milho, eu não vejo que isso vai acontecer, Priscila. E nós vamos ter mais quedas, né, consideráveis no preço dos grãos. E pela conjuntura econômica, Priscila, você viu que quando eu faço assim, aparece um joinha aí, né? Acho que tem alguma coisa errada aqui no meu computador. Bom, já até é só curtida. É só curtida, tá todo mundo adorando o comentário. Então, Priscila, a produção hoje, o custo do produtor, pelas variáveis econômicas que a gente tem, vai subir muito. Agora, o Brasil está melhorando. Sim, o Brasil está melhorando, mas será? Né? Constantemente o presidente Lula vem falando, eu vou gastar mais. Arrecadação, será que vai ser suficiente? Então, nós temos um cenário externo. Então, o produtor rural, na minha opinião, volto ao que eu disse lá no começo, nós temos mais chances para positivos do que para negativos. Então, o que o produtor rural precisa fazer nesse momento? Sentar, colocar essa equação, né, na mesa e começar a discutir todos esses pontos e comparar com a sua capacidade financeira, com a sua capacidade de comprar ou não antecipado, ou esperar, qual é a modalidade que você vai fazer, se você vai fazer o barter, como é que você vai fazer, se você vai fazer contrato futuro. Então, é uma estratégia que você não pode, meu amigo produtor, tomar a base pelo que está acontecendo agora. Eu ouço muito o produtor dizer, mas vai ter problema lá, vai ter problema aqui. O que eu posso te dizer com certeza, os grandes investidores estão saindo do mercado de grãos. Mas como é que você sabe disso? Não é eu que sei. É só você verificar os contratos futuros nas bolsas internacionais. A soja constantemente, o milho está ali equilibrado, o trigo caindo muito forte. A questão do algodão, nós temos aí um mercado que pode dar sustentação, mas fatores outros que a gente teremos aí pela frente colocam também incerteza nisso. Então, é isso que precisa ser discutido, porque aquela era em que nós tínhamos tudo para cima, aquilo acabou, aquilo não existe mais. E nós estamos numa transição, né? E daqui para frente, o cenário vai ser outro, com relação ao aspecto climático, ao aspecto econômico, enfim, é isso que a gente precisa discutir. O importante, Daúde, é continuar acompanhando as previsões climáticas aqui do Canal Rural com o Arthur Miller, que sorte a nossa, sempre poder trabalhar com excelentes profissionais aqui e sempre bater na previsão, porque eu só sei de uma coisa, lá no Piauí tem a embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que é a Anne Sanders, que é produtora rural da Fazenda Progresso, onde já sediou, inclusive, uma colheita aqui do Soja Brasil, ela já está divulgando o vídeo de chuva, ou seja, a chuva que ia se espalhar, ela já filmou e está dando joinha que está chovendo lá mesmo, Daúde. Então, a previsão aqui do Canal Rural acerta mesmo. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Priscila.